A paz do Senhor Jesus, Igreja do Senhor. Estamos mais uma vez aqui numa tarde. O desafio de trazer uma palavra da parte de Deus para você. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por essa oportunidade. E eu quero que você seja tocado nessa palavra, Deus. Amados, será que é possível receber uma bênção dentro de uma tempestade? Será que é possível receber milagre? Será que é possível receber bênçãos que estavam escondidas? Vamos orar primeiro e vamos saber por quê. Como isso vai acontecer? Pai, eu quero louvar ao Senhor pela vida da nossa líder Cássia, pela vida das irmãs aos pés de Jesus. Quero, Deus, que o Senhor venha tomar a direção dessa palavra, que o Senhor venha, Deus, nos capacitar para fazer aquilo que o Senhor quer e que vidas sejam cheias e tocadas e que através dessa palavra pessoas sejam salvas, Pai. Nosso propósito aqui é que vidas se rendam aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Bênção secreta nas tempestades. Será que é possível, igreja? Mateus capítulo 14, verso 25 vai dizer, Mateus capítulo 14, vamos ler do comecinho para nós entendermos. Logo a seguir compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, e despediu Jesus a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E naquela quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é rica, ela é cheia de surpresas para nós. E foi nos dado um tema que é bênção secreta nas tempestades. A tempestade, muitas das vezes nós não vamos prever a tempestade. A tempestade ou lutas que enfrentamos, aqui nós vemos que a tempestade, ela não tem hora, não tem dia, não tem lugar. A tempestade você não pode escolher o momento que ela vai chegar. Muitas das vezes você é pego de surpresa diante de uma tempestade. Eu fui pega de surpresa quando eu soube que meu pai tinha falecido, já tem 2 meses. E ontem fui pega de surpresa. Meu tio faleceu do nada assim. Mas por que eu estou contando isso? Porque nós somos pegos de surpresa. A tempestade, ela não tem momento certo para chegar. A qualquer momento ela pode chegar. É por isso que você precisa estar pronto e preparado. Aqui a passagem vai dizer que Jesus despede a multidão. Quando Jesus despede o povo, Jesus pega os discípulos, Jesus vai com os discípulos embarcar e passa adiante dele para outro lado. Jesus vai para o outro lado. Adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia da multidão, os discípulos iam para o outro lado. E aí Jesus se despede da multidão. Quando Jesus se despede da multidão, ele vai para um cantinho sozinho orar. Sabe o que eu entendo? Que você precisa se despedir de coisas que impeçam você de buscar a Deus. Tirar coisas em você que vai fazer você se desligar de Deus. Existe intimidade que precisa estar só você e o seu Pai em secreto. Porque é em secreto que Ele vai falar com você. Jesus, ele se despede da multidão para orar e os discípulos seguem indo atravessar. E isso já era à noite. Será que a gente consegue? Já era noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar.
Jesus foi ter com os discípulos, já era noite. Quando ele se despediu lá atrás, ele foi ter um particular com Deus, se preparar. Ele foi se preparar no secreto. E quando Jesus se encontra com os discípulos à noite ali, Jesus já estava preparado para receber o milagre, porque Jesus ele já sabia o que ia acontecer. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele já sabe tudo que vai acontecer antes. Então Jesus ele precisava se preparar ontem. E aqui vai falar que era a vigília da noite. E quando Jesus se despediu e ficou sozinho para orar, lá estava caindo já a tarde, já era ele, já estava sozinho ali. Muitas das vezes eu preciso passar por algumas lutas, alguns processos sozinho, para que as bênçãos venham aleatoriamente. É por isso que as bênçãos do secreto é só você e Deus. Tem tempestade que só vai ser você com Deus. Só é você e Deus que vai viver o milagre. Experiências com Deus é só você e Ele que vai viver. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos que Jesus mostrando o seu domínio sobre as ondas do mar. Jesus, ele estava demonstrando a força dele, mas lembre que Jesus estava se preparando em oração. E como é que eu alcanço bênçãos secretas de Deus? Quando eu entro no secreto com Ele, quando eu me preparo para que o milagre aconteça. Aqui Jesus ele estava tendo domínio. Olha o que diz o 24. Entrando o barco, entretanto o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco já estava distante. Como Jesus apareceu na água? Jesus, ele é um Deus que trabalha no secreto. E é no secreto que eu e você recebem as bênçãos. Às vezes oramos, buscamos, estamos ali achando que Jesus não está ouvindo, mas Jesus, ele ouve no secreto. Ele trabalha no secreto, aleluia. E aqui nessa passagem nós vemos que Jesus, ele mostra o seu domínio sobre as forças da natureza. Jesus se manifesta no momento certo. Ele chega na hora certa. Não adianta eu e você ficar ansioso. Não adianta eu e você ficar apreensivo. Ah, será que vai acontecer? Ah, será que vai dar certo? Não. A ansiedade não leva nem eu nem você a canto nenhum. Pelo contrário, ela só atrapalha o trabalhar de Deus. Mas nessa tarde eu quero dizer para você que Jesus ele tinha domínio. Eu preciso estar preparada para eu ter domínio nas minhas emoções. Quando o mar se agita, aqueles homens ali dentro daquele barco começam a se agitar. O barco vai naufragar. Nós vamos perecer, nós vamos morrer. E agora, o que vai acontecer conosco? Agora, o que vai ser da gente? Como vamos sair dessa? É assim que acontece quando a gente passa por uma tempestade. Ou às vezes a gente pergunta o porquê. Nunca pergunte o porquê para Deus. Porque o porquê ele é uma dúvida. Pergunte para que tudo isso? Para que estou passando por essa tempestade? Deus ele tem bênçãos secretas para te dar. Entra no secreto com Deus, ele vai fazer. E o medo atormenta aquele povo. O medo no escuro, imagine você no meio do mar, tudo escuro, as ondas indo para lá e para cá, e o seu propósito ali é pescar, é ter um milagre, é receber uma bênção, e aquelas ondas começam, e aí o medo toma conta dos discípulos. Muitas das vezes, precisamos vigiar nossas emoções.
Precisamos controlar ela, precisamos viver, controlar nossas emoções para que nós venhamos suportar a prova quando ela chegar. Para que nós possamos estar firmes no Senhor quando a tempestade chegar. Porque quando a tempestade chega, é preciso estar preparado. E naquele momento o medo toma conta dos discípulos. É preciso vigiar e ficar atento com as surpresas da vida. As surpresas que muitas das vezes chegam. É preciso estar em intimidade com o Eterno, com o grandão da Galileia, com Jesus. É preciso estar em comunhão com Ele para quando a tempestade vier. Você não ficar apavorado e querer tomar decisões. Porque quando nós ficamos ansiosos, apavorados, perplexos, nós queremos tomar decisões próprias. Mas Deus está dizendo nessa tarde, não tome decisões próprias. Não seja imprudente. Vigia e fica atento com as surpresas que Deus vai trazer para você. Porque Deus tem milagre para você. E de repente você está ali na multidão, o que acontece? Jesus aparece por sobre as águas. E aí Jesus vai dizer, tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus está dizendo para você nessa tarde, tenha bom ânimo, mulher, tenha bom ânimo, homem. Sou eu, Jesus, vim trazer salvação para a tua casa, vim trazer salvação para a tua família, vou eu mudar o quadro, aleluia, vou eu mudar a situação. E naquele momento cai um alívio. Jesus, ele conforta a multidão, Jesus conforta aquela multidão ali dentro do barco, os discípulos. Jesus conforta os discípulos e diz, calma. Jesus está dizendo para você nessa tarde, calma, tenha paciência, vai dar tudo certo. Louvado seja Deus. E aí, no 28 vai dizer, e respondeu Pedro, se és tu, Senhor, manda aí ter contigo por sobre as águas. Eles não conheciam quem estava ali sobre as águas. Você conhece o Deus que você busca?